Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração. Eu encontro meu lugar em ti. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Muito boa noite, está começando mais uma edição do CJC Missão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos tratar de mais uma característica da personalidade de Jesus. Mas antes disso, deixa eu agradecer a você que nos acompanha pelas redes sociais. Você que está ligado no YouTube, acompanha, se inscreveu no nosso canal CJC Oficial. Obrigado já pela sua audiência. E peço que você possa compartilhar esse programa para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Muito obrigado de verdade. Já você que está no Instagram, segue a gente no canal.cjc. É muito bom ter a sua participação, seus comentários, sua companhia ali. Agora vamos falar com os nossos convidados aqui, nossos amigos. Prazer ter vocês aqui, que vocês curtam bastante aí, fiquem à vontade, tá bom? E você de casa, tá preparado para a gente dar mais um mergulho nessa lição? Porque a vida de Jesus aqui na Terra, ela veio sendo marcada por exemplos demonstrando as características da personalidade de Jesus. Ele era um homem como você, como eu. A diferença é que ele tinha algumas características bem marcadas. Já vimos aqui sobre justo, sobre ser manso, sobre ser um homem de fé, sobre ser uma pessoa de caráter, um caráter parecido com o de Deus. Mas todos esses que a gente vê aqui no Missões, eles são possíveis, porque Jesus teve essas características enquanto homem. No momento em que ele se despojou da sua glória e aqui na Terra assumiu o formato de ser humano. Isso prova que é possível para a gente. Por isso, hoje eu quero compartilhar com você uma das características que mais me impressiona em Jesus. Ele era longânimo. É bom a gente ouvir essa palavra, principalmente quando a gente estuda sobre o fruto do Espírito, que é a longanimidade. Isso é uma característica que não vem por si só na nossa vida. É algo que o Espírito Santo vai desenvolvendo em nós quando a gente tem uma vida em comunhão com Ele. É o fruto, é uma consequência de uma vida de oração, de uma vida de meditação, de uma vida de comunhão com o Pai. Olha, não tem como a gente ter uma vida desenvolvida diante de Deus se a gente não se importa com a vontade de Deus e nem busca estar perto dele. Deus não é um objeto que quando você precisa, você fala com ele como se você falasse com a Alexa, né? Ah, eu quero isso, vai chover hoje, não vai chover? Não dá. Deus é o centro da coisa. E a gente precisa colocar Deus no lugar de Deus na nossa vida. Jesus fazia isso.
E eu quero primeiro compartilhar com você o que significa ser longânimo. E olha, eu me surpreendi com as descrições. Que longânimo é a virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Irmão, não existe ninguém que tenha sido mais longânimo do que Jesus. E diz mais, paciência, resignação com que se suportam contrariedades, dificuldades. Jesus passou por isso. E eu quero destacar um momento da história de Jesus que ele foi literalmente longânimo. Mas ele chegou assim ao limite máximo. Se a gente for ver bem a história de Jesus, ele veio para a Terra para salvar a humanidade. Com esse objetivo, salvar a humanidade. E ele viveu uma vida inteira se preparando para aos 30 anos ser batizado por João Batista e receber a confirmação do Espírito Santo como uma representatividade através de uma pomba. E a voz do céu se abriu, esse é o meu filho em quem me comprazo, em quem tenho prazer, alegria, em que minha alma se satisfaz. Beleza. Jesus começou dali e partiu para fazer a transformação de água em vinho, cura de cegos, coxos, mancos, ressurreição de pessoas que estavam mortas, como a filha de Tobias, como Lázaro. Várias coisas aconteceram nessa caminhada. Em todo o tempo, ele era julgado, criticado, questionado. Fariseus, saduceus, os camaradas da lei, os que ditavam as regras eclesiásticas da igreja, diziam que ele cometia o erro porque se intitulava Deus ou Filho de Deus, porque fazia obras no sábado, um monte de coisa. E ele suportou isso pacientemente. Ser longânimo é diferente de você ser paciente. Entenda bem. Ser longânimo é você se controlar pelo bem de outra pessoa. É você suportar as dificuldades e contrariedades por causa de alguém. Não é por um benefício próprio. Até porque, meu irmão, que benefício próprio é esse de morrer na cruz? Já parou para pensar nisso? Se Jesus quisesse aparecer, ele poderia ter se intitulado como Filho de Deus, porque ele era, e ter governado todo Israel na época. Embora isso era uma das coisas que passava pela cabeça de alguns seguidores dele. Mas não, é tanto que ele falou, o meu reino não é deste mundo. Mas Jesus era longânimo. Ele sabia se controlar. Você consegue se controlar? Você consegue controlar quando a raiva bate na porta? A gente precisa entender uma coisa. Emoções nós vamos ter, porque Deus nos dotou dessa capacidade. As 5 primeiras emoções, as emoções primárias, alegria, tristeza, nojo, medo e raiva, são emoções que a gente tem. Com ou sem motivo, aparecem do nada por causa de alguma situação que está presente, alguma coisa que você lembrou, alguma coisa que você passou. Essas emoções existem. A questão é que Jesus também tinha essas emoções primárias, mas em nenhum momento ele foi dominado por elas. Tanto que no dia em que ele entrou na igreja e viu os vendedores vendendo um monte de coisa, ele começou a tirar todo mundo, depois acabou e jogou as mesas fora, para depois falar que aquela casa era casa de oração. E ali ele começou a curar e libertar as pessoas. Você percebe que quando Jesus ele tinha as explosões dele nesse momento, ele ficou injuriado, mas em nenhum momento ele condenou aquelas pessoas. Ele disse que elas não deveriam estar na casa de Deus, só disse que aquela atitude não era correta e tirou o que era errado. É incrível como Jesus ele sabia lidar com todas essas emoções. Outra vez eu falei aqui do controle que ele tinha diante da crucificação. E eu quero voltar nesse momento da vida de Jesus. Eu quero que você acompanhe comigo
no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 60. Ele diz o seguinte, versículo 47, ele diz o seguinte: enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo Jesus. Um dos 12, este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Foi Judas, o traidor. Jesus, no entanto, lhe arguiu, lhe perguntou, falou com ele: Judas, por meio de um ósculo estás traindo o filho do homem? Ou seja, por meio de um beijo você está traindo o filho do homem? Ao perceberem o que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? Olha, vamos entender uma coisa. Jesus sabia que ali ele seria pego para a crucificação. Ele já tinha feito a última ceia, ele já tinha predito o que aconteceria com ele, que ele reconstruiria o templo em 3 dias, que ele iria morrer. Ele já tinha isso em mente, ele já sabia que isso ia acontecer. E aquele momento era o início da parada. E aí, os discípulos falam: e aí, Jesus, vamos atacar, vamos acabar com essa bagunça toda aqui? E Jesus vai e fala, e um deles, aí antes de Jesus falar, Pedro foi lá e arrancou a orelha do soldado. Por que Jesus não liberou para eles atacarem e acabar com essa coisa da crucificação? Por que ele esperou? Eu estava falando sobre o momento em que Jesus está ali, ele volta da oração que ele fez: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E ele sai dali, encontra os discípulos e uma multidão vem em direção a Jesus. Naquela multidão, naquele grupinho, vem Judas e dá um beijo em Jesus. E ele fala: você vai me trair, você vai trair o filho do homem com um beijo? É isso mesmo? Talvez Jesus ficou até um pouco surpreso com a coisa. Judas podia chegar e apontar, não, mas Judas foi sacana. Ele deu um beijo em Jesus e marcou: esse aqui é o Filho de Deus. Os discípulos, na mesma hora, falam: a gente pode atacar? Mano, os discípulos estavam com sangue nos olhos. Vão levar o meu mestre? Os camaradas estavam acompanhando Jesus há 3 anos. Imagina você viver seguindo uma pessoa por 3 anos, ele te ensinando tudo, ele fazendo sermões da montanha, ele curando todo tipo de doença das pessoas, ele transformando vidas, ressuscitando mortos, fazendo transformações gigantescas naquela cidade. E aí os camaradas chegam para prender Jesus. Os discípulos falam: não, peraí, aqui o bagulho não é bagunça não. E aí eles perguntam: devemos atacá-los? Meu irmão, não deu nem tempo de Jesus responder, porque eles não estavam no nível de longanimidade de Jesus. Só repetindo, ser longânimo é você ter a virtude de suportar com firmeza as contrariedades. Se Jesus fala, contra-ataca, eles iam contra-atacar e Jesus não ia ser pego. Se Jesus clamasse para que os anjos viessem, ele também não seria pego. Lembrando também de uma das coisas que falaram quando Jesus estava crucificado: ué, cadê? Você não é o rei dos judeus? Manda aí que te tirem daí, ó. E Jesus suportou com firmeza. Ser longânimo é isso, suportar com firmeza por um propósito. Jesus tinha um propósito de salvar a humanidade. Se ele impede aquela prisão dele ali, acabou. Eu não estaria aqui falando dele, talvez nem você estaria aí ouvindo sobre ele. Ele sabia que valia mais a pena um propósito do que a salvação momentânea dele. Mas antes dele responder, Pedro vai lá e corta a orelha do soldado. E esse era um soldado que ele não podia ter nenhum ferimento no corpo. Por que Pedro corta a orelha desse soldado? Por que ele não mata esse soldado de vez? Aí vem uma explicação. Esse soldado, ele se preparava para ocupar um cargo naquela época. Um cargo de importância. Mas para aquele cargo eclesiástico,
ele não poderia ter nenhum ferimento, nenhum corte, nada no corpo. E aí, possivelmente, essas coisas são marcadas, né? Tipo patente, né, de Forças Armadas. Estava marcado, estava na cara que ele não podia ter nenhum ferimento, nenhuma marca. Aí Pedro, ele prefere acabar com o sonho daquele camarada do que matá-lo. Por quê? Porque ele iria prender Jesus, o Salvador, o Mestre. Pedro, ele foi cruel, porque ele pega a espada e corta a orelha do soldado, dizendo o seguinte: eu não vou te matar não, você vai continuar vivo, mas os teus sonhos se acabaram. E Jesus, essa é uma das cenas, dos momentos de Jesus que mais me impressiona. Porque ele vira para o soldado, ele se abaixa, ele pega a orelha e coloca de volta no lugar. Simples assim. Como? Mas ele precisava fazer aquilo. Porque se ele deixa a raiva, o medo, o desespero de todo mundo falar mais alto para ele, acabaria o propósito da salvação. Porque ele iria fugir do plano de Deus. Ele já tinha orado lá atrás para que Deus, se possível, tirasse aquela missão dele, mas que fosse feita a vontade do Pai, não a dele. Ele vinha de um momento com Deus marcante. Ele ficou tão estressado que ele suava sangue. E no meio de todo aquele turbilhão, ele se cala, pega a orelha, coloca de volta. Meu irmão, quando a coisa aperta para você, você explode xingando palavrão para todos os lados, porque você não consegue extravasar, então você grita. Quando a coisa aperta, você joga as coisas em cima de outra pessoa, você chama para a mão, você vai para a internet e queima a moral da outra pessoa. Ou você é daqueles que precisa falar mal daquele ali, daquele que te machucou, para todo mundo, para você se vingar. Será que a gente é longânimo como Jesus para deixar Deus cumprir o propósito dele na nossa vida? Será que a gente tem andado ao lado de Jesus para conseguir aprender isso? Os discípulos estavam com Jesus há 3 anos. E Pedro, o qual ouviu da boca de Jesus que sobre ele seria edificado a igreja, ainda não tinha aprendido. E a gente? Quanto tempo a gente está na igreja? Quanto tempo a gente se diz cristão? A gente é longânimo? Porque se você se explode porque o seu filho falou uma coisa que não estava certa e você não gostou, a missão de vida do pai é conduzir o filho no bom caminho. Mas você, por isso, você explodiu com ele. Ah, ele vacilou, ele chegou com drogas em casa. Sim, não estou dizendo que ele está certo. Mas a sua explosão ali, naquele momento, era o momento de você ser longânimo, para você olhar e ver a recompensa futura, que era o seu filho transformado. Mas você deixou explodir. E aí você perdeu aquele momento e perdeu lá na frente. Tem alguns que não são longânimos no casamento, no relacionamento, no trabalho. Porque o longânimo, ele coloca outra coisa em primeiro lugar. Jesus colocou a missão que Deus tinha colocado sobre ele. Nós precisamos colocar o agradar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. No momento em que estiver você em primeiro lugar na sua vida, não dá para ser longânimo. Porque você só está buscando os próprios interesses. E longânimo é aquele que suporta com firmeza as contrariedades para cumprir um propósito. Talvez o seu propósito é a salvação da sua família, é a transformação da sua casa, é a sua transformação, que você precisa suportar calado, sem brigar, sem explodir, sem essa coisa de se vingar,
ou aquele cá te espero, fica aí que tu vai ver. Está na hora de mudar isso. Vamos mudar junto. Eu quero orar por você. Nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pelo exemplo que o Senhor nos deu naquele momento da prisão que levaria o Senhor à cruz do Calvário. Com todas as razões possíveis e imagináveis, o Senhor poderia acabar com aquela bagunça ali toda e não morrer. Mas o Senhor foi longânimo, suportou aquilo porque sabia que existia algo muito maior. Senhor, nos faz entender que a nossa salvação é algo muito maior, que a gente não pode perder por conta de desavenças, contrariedades da nossa vida ou porque as coisas saem do nosso controle e a gente vacila, escorrega, peca, briga, faz... Senhor, às vezes a gente nem parece crente. Mas nós queremos mudar isso, Pai. Queremos seguir o Teu exemplo. Como disse Paulo, sedes meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Que possamos ser parecidos contigo, Jesus. Esperar, suportar com firmeza as contrariedades, sabendo que se agirmos conforme o Senhor quer, a recompensa virá. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. E amém. Muito obrigado, você que nos acompanhou hoje. Foi um prazer estar com você aqui. Lembrando que a cada missão a gente aprende um pouco mais de Cristo. Que você possa guardar isso com você e ser longânimo, porque a recompensa sempre vem. Vamos deixar com eles agora? Música para a gente poder encerrar aqui o nosso programa de hoje. E para vocês, tchau! Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça.